Concepção dialética da história. Antônio Gramsci. Parte 1. Alguns pontos preliminares de referência. Deve-se destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia seja algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Deve-se, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea peculiar a todo o mundo, isto é, da filosofia que está contida, na própria linguagem, que é um conjunto de noções e de conceitos determinados e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. 2. No senso comum e no bom senso. 3. Na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver e de agir, que se manifestam naquilo que se conhece geralmente por folclore. Após demonstrar que todos são filosóficos, uma notinha de rodapé aqui do narrador. Religião popular é folclore na cabeça do desgraçado do comunista que pensou isso, ok? Fim da nota de rodapé do narrador. Terá algumas intervenções minhas durante esse livro. Não posso me calar. Após demonstrar que todos são filósofos, ainda que a seu modo, inconscientemente, porque inclusive nas mais simples manifestações de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem está contida uma determinada concepção do mundo. Passemos ao segundo momento, ao momento da crítica e da consciência, ou seja, ao seguinte problema: é preferível pensar sem disto ter consciência crítica de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos são automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente, e que pode ser a própria aldeia ou província, pode se originar na paróquia e na atividade intelectual do vigário ou do velho patriarca, cuja sabedoria dita leis, na mulher que herdou a sabedoria das bruxas ou no pequeno intelectual alvinagrado pela própria estupidez e pela impotência para a ação. Ou é preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira crítica e consciente e, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo e não aceitar do exterior, passiva e civilmente, a marca da própria personalidade. Nota 1. Pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que partilham de um mesmo modo de pensar e agir. Somos conformistas de algum conformismo. Somos sempre homens massa ou homens coletivos. O problema é o seguinte: qual é o tipo de histórico do conformismo e do homem massa do qual fazemos parte? Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens massa. Nossa própria personalidade é composta de uma maneira bizarra. Nela se encontram elementos dos homens das cavernas e princípios de ciência mais moderna e progressista. Preconceitos de todas as fases históricas passadas, grosseiramente localistas, e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado.
Criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa torná-la unitária e coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais desenvolvido. Significa, portanto, criticar também toda a filosofia até hoje existente, na medida em que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, um conhece-te a ti mesmo, como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços recebidos, sem o benefício no inventário. Deve-se inicialmente fazer este inventário. Nota 2. Não se pode se separar a história a filosofia da história. Não se pode separar a filosofia da história da filosofia, nem a cultura da história da cultura. No sentido mais imediato e determinado, não podemos ser filósofos, isto é, ter uma concepção do mundo criticamente coerente, sem a consciência da nossa historicidade, da fase de desenvolvimento por ela representada e do fato de que ela está em contradição com outras concepções ou com elementos de outras concepções. A própria concepção do mundo corresponde a determinados problemas colocados pela realidade, que são bem determinados e originais em sua atualidade. Como é possível pensar o presente e um presente bem determinado com um pensamento elaborado por problemas de um passado bastante remoto e superado? Se isto ocorre, nós somos anacrônicos em face da época em que vivemos. Nós somos fósseis e não seres modernos. Ou, pelo menos, somos compostos bizarramente. E ocorre, de fato, que grupos sociais que em determinados aspectos exprimem a mais desenvolvida modernidade, em outros manifestam-se atrasados com relação à sua posição social, sendo, portanto, incapazes de completa autonomia histórica. Nota 3. Se é verdade que toda a linguagem contém os elementos de uma concepção do mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar da maior ou menor complexidade da sua concepção do mundo. Quem fala somente o dialeto compreende a língua nacional em graus diversos. Participa necessariamente de uma intuição do mundo mais ou menos restrita e provinciana, fossilizada, anacrônica em relação às grandes correntes de pensamento que dominam a história mundial. Seus interesses serão restritos, mais ou menos corporativos ou economicistas, não universais. Se nem sempre é possível aprender outras línguas estrangeiras a fim de colocar-se em contato com vidas culturais diversas, deve-se pelo menos conhecer bem a língua nacional. Uma grande cultura pode traduzir-se na língua de outra grande cultura, isto é, uma grande língua nacional historicamente rica e complexa pode traduzir qualquer outra grande cultura, ou seja, ser uma expressão mundial. Mas, com um dialeto, não é possível fazer a mesma coisa. Nota de rodapé do narrador. Isso é exatamente o que eles fazem com o reducionismo linguístico, transformando a nossa língua portuguesa em segmentos para atender certos setores minoritários, tirando crases, mudando a letra, simplificando. Todas essas autorizações que foram feitas nas nossas gramáticas nesse período que nós passamos, onde a esquerda dominou o nosso poder, nós tivemos uma deficiência na linguagem portuguesa. Está aí explicado o motivo. Fim da nota do narrador. Nota 4.
Criar uma nova cultura não significa apenas fazer indivíduos individualmente descobertas originais. Significa também e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio filosófico de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. Conexão entre o senso comum e a religião e a filosofia. A filosofia é uma ordem intelectual, o que nem a religião nem o senso comum podem ser. Deve-se ver como, na realidade, também não coincidem religião e senso comum. Entretanto, a religião é um elemento do senso comum desagregado. Ademais, senso comum é um nome coletivo, como religião. Não existe um único senso comum, pois também ele é um produto de um devenir histórico. A filosofia crítica é a superação da religião e do senso comum, e nesse sentido coincide com o bom senso e que se contrapõe ao senso comum. Nota do narrador. Aqui é tratado religião como instituição. Religião não é instituição. Religião é um estado espiritual de busca com Deus. Religiosidade é outra coisa, instituição religiosa, outra coisa. Fim da nota do narrador. Relações entre ciência, religião, senso comum. A religião e o senso comum não podem constituir uma ordem intelectual porque não podem reduzir-se à unidade e à coerência nem mesmo na consciência individual, para não falarmos na consciência coletiva. Não podem reduzir-se à unidade e à coerência livremente, já que autoritariamente isto poderia ocorrer, como de fato ocorreu, dentro de certos limites no passado. O problema da religião, entendido não no sentido confessional, mas no laico, de unidade de fé entre uma concepção do mundo e uma norma de conduta adequada a ela, mas por que chamar esta unidade de fé de religião e não de ideologia ou mesmo de política? Na realidade, não existe filosofia em geral, existem diversas filosofias ou concepções do mundo e sempre se faz uma escolha entre elas. Como ocorre esta escolha? É esta escolha um fato puramente intelectual ou é um fato mais complexo? E não ocorre frequentemente que entre o fato intelectual e a norma de conduta exista uma contradição? Qual será então a verdadeira concepção do mundo? A que é logicamente afirmada como fato intelectual ou a que resulta da atividade real de cada um, que está implícita na sua ação? E já que a ação é sempre uma política, não se pode dizer que a verdadeira filosofia de cada um se acha inteiramente contida na sua política? Este contraste entre o pensar e o agir, isto é, a coexistência de duas concepções do mundo, uma afirmada por palavras e a outra manifestando-se na ação efetiva, nem sempre se deve à má-fé. A má-fé pode ser uma explicação satisfatória para alguns indivíduos, considerados isoladamente, ou até mesmo para grupos mais ou menos numerosos. Mas não é satisfatória quando o contraste se verifica nas manifestações vitais de grandes massas. Neste caso, ele não pode deixar de ser a expressão de contrastes mais profundos de natureza histórico-social. Isto significa que um grupo social
que tem uma concepção própria do mundo, ainda que embrionária, que se manifesta na ação e, portanto, descontínua e ocasionalmente, isto é, quando tal grupo se movimenta como um conjunto orgânico, toma emprestada a outro grupo social, por razões de submissão e subordinação intelectual, uma concepção que lhe é estranha. E aquele, o primeiro, grupo, afirma por palavras esta concepção e também acredita segui-la, já que a segue em épocas normais, ou seja, quando a conduta não é independente e autônoma, mas sim submissa e subordinada. É por isso, portanto, que não se pode destacar a filosofia da política. Ao contrário, pode-se demonstrar que a escolha e a crítica de uma concepção do mundo são, também elas, fatos políticos. Deve-se, portanto, explicar como ocorre este fato, a saber que em cada época coexistiam muitos sistemas e correntes de filosofia, explicar como eles nascem, como se divulgam, porque na divulgação seguem certas linhas de separação e certas direções, etc. Isto demonstra o quanto é necessário sistematizar. Crítica e coerentemente as próprias instituições do mundo e da vida, fixando com a exatidão o que se deve entender por sistema, a fim de evitar compreendê-lo em sentido pedantesco e professoral. Mas esta elaboração deve ser feita e somente pode ser feita no quadro da história da filosofia, que mostra qual foi a elaboração que o pensamento sofreu no curso dos séculos e qual foi o esforço coletivo necessário para que existisse o nosso atual modo de pensar, que resume e compendia toda esta história passada, mesmo em erros seus e em suas loucuras, os quais, ademais, não obstante terem sido cometidos no passado e terem sido corrigidos, podem ainda se reproduzir no presente e exigir novamente a sua correção. Qual é a ideia que o povo faz da filosofia? Pode-se reconstruí-la através das expressões da linguagem comum. Uma das mais difundidas é a de tomar as coisas com filosofia, a qual, analisada, não tem por que ser inteiramente afastada. É por verdade que nela se contém um convite implícito à resignação e à paciência. Mas parece-me que o ponto mais importante seja, ao contrário, o convite à reflexão, à tomada de consciência de que aquilo que acontece é, no fundo, racional e que assim deve ser enfrentado, concentrando as próprias forças e não se deixando levar pelos impulsos instintivos e violentos. Poder-se-ia reagrupar essas expressões populares juntamente com as expressões similares dos escritores de caráter popular, tomando-as dos grandes dicionários, nos quais entram os termos filosofia e filosoficamente. E se poderá perceber que estes têm um significado muito preciso, a saber, o de superação das paixões bestiais e elementares por uma concepção da necessidade que fornece à própria ação uma direção consciente. Este é o núcleo sadio do senso comum, o que poderia ser chamado de bom senso, merecendo ser desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente. Torna-se evidentes, assim, as razões que fazem impossível a separação entre chamada filosofia científica e a filosofia vulgar e popular, que é apenas um conjunto desagregado de ideias e de opiniões. Mas, neste ponto, coloca-se o problema fundamental de toda a concepção do mundo, de toda a filosofia que se transformou em um movimento cultural, em uma religião, em uma fé, isto é, que produziu uma atividade prática e uma vontade, nas quais esteja contida como premissa teórica e implícita, que é uma ideologia, poderemos dizer, desde que se dê ao termo ideologia o significado mais alto de uma concepção do mundo.
que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas. Isto é, o problema de conservar a unidade ideológica de todo o bloco social, que está cimentado e unificado justamente por aquela determinada ideologia. A força das religiões, notadamente da Igreja Católica, consistiu e consiste no seguinte fato, que elas sentem intensamente a necessidade de união doutrinal de toda a massa religiosa e lutam para que os estratos intelectualmente superiores não se destaquem dos inferiores. A Igreja Romana foi sempre a mais tenaz na luta para impedir que se formassem oficialmente duas religiões, a dos intelectuais e a das almas simples. Esta luta não foi travada sem que ocorressem graves inconvenientes para a própria Igreja. Mas estes inconvenientes estão ligados ao processo histórico que transforma a totalidade da sociedade civil e que contém em bloco uma crítica corrosiva das religiões. E isto faz ressaltar ainda mais a capacidade organizativa do clero na esfera da cultura, bem como a religião abstratamente racional e justa que a Igreja, em seu âmbito, soube estabelecer entre intelectuais e simplórios. Os jesuítas foram indubitavelmente os maiores artífices deste equilíbrio, e para conservá-lo, eles imprimiram à Igreja um movimento progressivo que tende a satisfazer parcialmente as exigências da ciência e da filosofia, mas com um ritmo tão lento e metódico que as modificações não são percebidas pela massa dos simplórios, se bem que elas apareçam como revolucionárias e demagógicas aos olhos dos integristas. Uma das maiores debilidades das filosofias imanentistas, em geral, consiste precisamente em não terem elas sabido criar uma unidade ideológica entre o superior e o inferior, entre os simplórios e os intelectuais. Na história da civilização ocidental, o fato verificou-se em escala europeia, com a falência imediata do Renascimento e parcialmente também da Reforma em face da Igreja Católica. Esta debilidade manifesta-se no problema escolar, na medida em que, partindo das filosofias imanentistas, nem mesmo se tentou construir uma concepção que pudessem substituir a religião da educação infantil, já que o sofisma pseudo-historicista, defendido por pedagogos arreligiosos, aconfessionais e realmente ateus, permite o ensino da religião, porque ela é a filosofia da infância da humanidade, que se renova em toda a infância não metafórica. Também o idealismo se manifestou contrário aos movimentos culturais de ida até o povo, expressos nas chamadas universidades populares e instituições similares, e não apenas pelos seus aspectos equivocados, já que nesse caso deveriam tão somente procurar fazer melhor. Todavia, estes movimentos eram dignos de interesse e mereciam ser estudados. Eles tiveram êxito, no sentido em que revelaram, da parte dos simplórios, um sincero entusiasmo e um forte desejo de elevação de uma forma superior de cultura e de concepção do mundo. Faltava-lhes, porém, qualquer organicidade, seja de pensamento filosófico, seja de solidez organizativa e de centralização cultural. Tinha-se a impressão de que eles se assemelhavam aos primeiros contatos entre os mercadores ingleses e os negros africanos. Trocavam-se berloques por pepitas de ouro. Por outro lado, a organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam ocorrer se, entre os intelectuais e os simplórios, se verificasse a mesma unidade que deve existir entre teoria e prática, isto é, se os intelectuais fossem organicamente os intelectuais daquela massa, se tivessem elaborado e tornado coerentes os princípios e os problemas que aquelas massas colocavam com a sua atividade prática, constituindo assim um bloco cultural e social.
Tratava-se, pois, da mesma questão já assinalada. Um movimento filosófico só merece este nome na medida em que busca desenvolver uma cultura especializada para restritos grupos de intelectuais, ou, ao contrário, merece este nome na medida em que, no trabalho de elaboração de um pensamento superior ao senso comum e cientificamente coerente, jamais se esquece de permanecer em contato com os simples e, melhor dizendo, encontra neste contato a fonte dos problemas que devem ser estudados e resolvidos. Só através deste contato é que a filosofia se torna histórica. Depura-se dos elementos intelectualistas de natureza individual e se transforma em vida. Nota de rodapé. Talvez seja útil distinguir praticamente a filosofia do senso comum para melhor indicar a passagem de um momento ao outro. Na filosofia destacam-se notadamente as características de elaboração individual do pensamento. No senso comum, ao invés das características difusas e dispersas de um pensamento genérico de uma certa época em um certo ambiente popular. Mas toda filosofia tende a se tornar senso comum de um ambiente, ainda que restrito, de todos os intelectuais. Trata-se, portanto, de elaborar uma filosofia que, tendo já uma difusão ou possibilidade de difusão, pois ligada à sua vida prática e implícita nela, se torne um senso comum renovado pela coerência e pelo vigor das filosofias individuais. E isto não pode ocorrer se não se sente, permanentemente, a exigência do contato cultural com os simplórios. Fim da nota de rodapé. A filosofia da praxis só pode apresentar-se inicialmente em uma atitude polêmica e crítica, como superação de maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente, ou mundo cultural existente. E, portanto, antes de tudo, como a crítica do senso comum, e isto após basear-se sobre o senso comum para demonstrar que todos são filósofos e que não se trata de introduzir ex novo uma ciência na vida individual de todos, mas de inovar e tomar crítica uma atividade já existente. E, posteriormente, a filosofia dos intelectuais, que deu origem à história da filosofia e que, enquanto individual, e de fato ela se desenvolve essencialmente na atividade de indivíduos singulares particularmente dotados, pode ser considerada como as culminâncias de progresso do senso comum, pelo menos do senso comum dos estratos mais cultos da sociedade, e através desses do senso comum popular. É assim, portanto, que uma introdução ao estudo da filosofia deve expor sinteticamente os problemas nascidos no processo de desenvolvimento da cultura geral, que só parcialmente se reflete na história da filosofia, a qual, todavia, na ausência de uma história de senso comum, impossível de ser elaborada pela ausência de material documental, permanece a fonte máxima de referência para criticá-los, demonstrar o seu valor real, se ainda o tiverem, ou o significado que tiveram como elos superados de uma cadeia e fixar os problemas novos e atuais, ou a colocação atual dos velhos problemas. A relação entre filosofia superior e senso comum é assegurada pela política, bem como é assegurada pela política a relação entre o catolicismo dos intelectuais e dos simplórios. As diferenças entre os dois casos são, todavia, fundamentais. O fato de que a Igreja deva enfrentar o problema dos simplórios significa justamente que existiu uma ruptura na comunidade dos fiéis. Ruptura que não pode ser eliminada pela elevação dos simplórios ao nível dos intelectuais. A Igreja nem sequer se propõe esta tarefa, ideal e economicamente desproporcionada em relação às suas forças atuais, mas sim com uma disciplina de ferro sobre os intelectuais
impedindo que eles ultrapassem certos limites nessa separação, tornando-a catastrófica e irreparável. No passado, essas rupturas na comunidade dos fiéis eram remediadas por fortes movimentos de massa, que determinavam ou desembocavam na formação de novas ordens religiosas em torno a fortes personalidades. Domingos Francisco. Nota de rodapé. Os movimentos heréticos da Idade Média, que surgiram como reação simultânea à politicagem da Igreja e à filosofia escolástica que foi a sua expressão, e que se baseavam nos conflitos sociais determinados pelo nascimento das comunas, foram uma ruptura entre massas e intelectuais no interior da Igreja, ruptura corrigida pelo renascimento de intelectuais no interior da Igreja. Ruptura corrigida pelo nascimento de movimentos populares religiosos reabsorvidos pela Igreja, através da formação das ordens mendicantes e de uma nova unidade religiosa. Fim da nota de rodapé. Mas a Contra-Reforma esterilizou este pulular de forças populares. A Companhia de Jesus é a última grande ordem religiosa de origem reacionária e autoritária, com caráter repressivo e diplomático, que assinalou, com seu nascimento, o endurecimento do organismo católico. As novas ordens surgidas posteriormente têm um pequeniníssimo significado religioso e um grande significado disciplinar sobre a massa dos fiéis. São ramificações e tentáculos da Companhia de Jesus, ou se tornaram isso. Instrumentos de resistência para conservar as posições políticas adquiridas e, de modo nenhum, forças renovadoras de desenvolvimento. O catolicismo se transformou em jesuitismo. O modernismo não criou ordens religiosas, mas sim um partido político, a democracia cristã. Nota de rodapé. Recordemos a anedota, narrada por Stead em suas memórias, do cardeal que explica ao protestante inglês filocatólico que os milagres de São Genaro são dogmas de fé para o populacho napolitano, mas não para os intelectuais, que também nos evangelhos existem exageros. E há a pergunta: mas nós não somos cristãos? Responde: nós somos prelados, isto é, políticos da Igreja de Roma. Fim da nota de rodapé. A posição da filosofia da praxis é antiética a esta posição católica. A filosofia da praxis não busca manter os simplórios na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simplórios, não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade do nível inferior das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual moral que torne politicamente possível um processo intelectual de massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais. O homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica desta sua ação, que, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma. Pode ocorrer, inclusive, que a sua consciência teórica esteja historicamente em contradição com o seu agir. É quase possível dizer que ele tem duas consciências teóricas, ou uma consciência contraditória. Uma implícita na sua ação e que realmente une a todos os seus colaboradores na transmissão prática da realidade, e outra superficialmente explícita ou verbal, que ele herdou do passado e acolheu sem críticas. Todavia, esta concepção verbal não é inconsequente. Ela liga um grupo social determinado, influi sobre a conduta moral, sobre a direção da vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode inclusive atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não permita nenhuma ação, nenhuma escolha, e produza um estado de passividade moral e política.
A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de hegemonias políticas e de direções contrastantes. Primeiro no campo da ética, depois no da política, atingindo finalmente uma elaboração superior da própria concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isto é, a consciência política, é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. Portanto, também a unidade de teoria e prática não é um fato mecânico, mas um devenir histórico, que tem a sua fase elementar e primitiva no senso de distinção e separação, de independência apenas instintiva, e progride até a possessão real e completa de uma concepção do mundo coerente e unitária. É por isso que se deve chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, além do progresso político, um grande progresso filosófico, que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequadas a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos. Todavia, nos mais recentes desenvolvimentos da filosofia da praxis, o aprofundamento do conceito de unidade entre a teoria e a prática permanece ainda em uma fase inicial. Subsistem ainda resíduos de mecanismo, já que se fala de teoria e... Já que se fala da teoria como complemento e acessório da prática, da teoria como serva da prática. Parece-me justo que também este problema deva ser colocado historicamente, isto é, como um aspecto da questão política dos intelectuais. Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, a criação de uma elite de intelectuais. Uma massa humana não se distingue e não se torna independente por si sem organizar-se, em sentido lato. E não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria-prática se distingua concretamente em um extrato de pessoas especializadas na elaboração conceitual e filosófica. Mas este processo de criação dos intelectuais é longo, difícil, cheio de contradições, de avanços e de recuos, de cisões e de agrupamentos. E neste processo, a fidelidade da massa, e a fidelidade e a disciplina são inicialmente a forma que assume a adesão da massa e sua colaboração no desenvolvimento do fenômeno cultural como um todo, é submetida a duras provas. O processo de desenvolvimento está ligado a uma dialética intelectuais-massa. O extrato dos intelectuais se desenvolve quantitativamente e qualitativamente, mas todo o processo do progresso para uma nova amplitude e complexidade do extrato dos intelectuais está ligado a um movimento análogo das massas dos simplórios, que se eleva a níveis superiores de cultura e amplia simultaneamente o seu círculo de influência através de indivíduos, ou mesmo grupos mais ou menos importantes, no extrato dos intelectuais especializados. No processo, porém, repetem-se continuamente momentos nos quais, entre a massa e os intelectuais, ou algum deles, um grupo deles, se produz uma separação, uma perda de contato. Disto decorre, portanto, a impressão de acessório, de complementar, de subordinado. A insistência sobre o elemento prática da ligação teoria-prática, após ter cindido, separado e não apenas distinguido os dois elementos, o que é uma separação meramente mecânica e convencional, significa que está
e se está atravessando uma fase histórica relativamente primitiva, uma fase ainda econômico-corporativa, na qual se transforma quantitativamente o quadro geral da estrutura, e a qualidade superestrutura adequada está em vias de surgir, mas não está ainda organicamente formada. Deve-se sublinhar a importância e o significado que têm os partidos políticos no mundo moderno, na elaboração e difusão das concepções do mundo, na medida em que elaboram essencialmente a ética e a política adequadas a ela, isto é, em que funcionam quase como experimentadores históricos de tais concepções. Os partidos selecionam individualmente a massa atuante, e esta seleção opera-se simultaneamente nos campos prático e teórico, como uma relação tão mais estreita entre teoria e prática, quanto mais seja a concepção vitalmente e radicalmente inovadora e antagônica aos antigos modos de pensar. Por isso, pode-se dizer que os partidos são os elaboradores das novas intelectualidades integrais e totalizadoras, isto é, a pedra de toque da unificação da teoria e prática, entendida como processo histórico real. Nota do redator. Nota do narrador. Eu não sei que partidos que são fontes de intelectuais. No nosso caso, o Brasil, são fonte de todas as espécies de seres desprezados, de seres repugnantes. Ali é o quartel-general. E intelectualidade só se for para usá-la para cada vez mais corromper aquilo que já está corrompido. Mas cabeça de comunista e fralda de nenê costumam ter as mesmas substâncias, os mesmos substratos. Fim da nota do narrador. Por isso, pode-se dizer que os partidos políticos são elaboradores de novas intelectualidades integrais e totalitárias. Tá bom. E compreende-se assim que seja necessária que a sua formação se realize através da adesão individual e não ao modo laborista, já que, se se trata de dirigir organicamente toda a massa econômica ativa, deve-se dirigi-la não segundo os velhos esquemas, mas inovando, e esta inovação não pode tornar-se de massa em seus primeiros estágios, senão por intermédio de uma elite, cuja concepção implícita em sua atividade humana já se tenha tornado, em uma certa medida, consciência atual coerente e sistemática, e vontade precisa e decidida. Uma destas fases pode ser estudada na discussão através da qual se verificam os mais recentes desenvolvimentos da filosofia da praxis. Discussão resumida em um artigo de D.S. Mirsky, colaborador da Cultura. Nota de rodapé. Gramsci se refere provavelmente ao artigo de D.S. Mirsky, Demokratie und Partei in Bolschewismus, publicado na coletânea Demokratie und Partei, preparada por P.R. Holden, Wien, 1932. A ela se refere Glaeser, in Bibliografia Fascista, 1933. Nota do editor. Fim da nota do rodapé. Pode-se ver como ocorreu a passagem de uma concepção mecanicista e puramente exterior para uma concepção ativista, que está mais próxima, como observamos, de uma justa compreensão da unidade entre teoria e prática, se bem que ainda não lhe tenha captado todo o significado sintético. Pode-se observar como o elemento determinista, fatalista, mecânico, tenha sido um aroma ideológico imediato da filosofia da praxis. Uma forma de religião e de excitante, mas de natureza dos narcóticos,
necessária e justificada historicamente graças ao caráter subalterno e de determinados estados sociais. Quando não se tem a iniciativa na luta, a própria luta determina por identificar-se com uma série de derrotas. O determinismo mecânico transforma-se em uma formidável força de resistência moral, de coesão, de perseverança paciente e obstinada. Eu descreio momentaneamente, mas a força das coisas trabalha por mim a longo prazo, etc. A vontade real se disfarça em um ato de fé, numa certa racionalidade da história, em uma forma empírica e primitiva, de finalismo apaixonado, que surge como um substituto da predestinação, da providência, etc., das religiões confessionais. Deve-se insistir sobre o fato de que também, em tal caso, existe realmente uma forte atividade volitiva, uma intervenção direta sobre as forças das coisas, mas de maneira implícita, velada, que se envergonha de si mesmo. Portanto, a consciência é contraditória, carece de unidade crítica, etc. Mas quando o subalterno se torna dirigente e responsável pela atividade econômica de massa, o mecanicismo revela-se, em certo ponto, um perigo iminente. Opera-se, então, uma revisão de todo o modo de pensar, já que ocorreu uma modificação no modo de ser racional. Os limites e o domínio da força das coisas são restringidos. Por quê? Porque, no fundo, se o subalterno era ontem uma coisa, hoje não mais o é. Tornou-se uma pessoa histórica, um protagonista. Se ontem era irresponsável, já que era paciente de uma vontade estranha, hoje sente-se responsável, já que não é mais paciente, mas sim agente e necessariamente ativo e empreendedor. Mas mesmo ontem, será que ele era apenas simples paciente? Simples coisa, simples irresponsabilidade? Não, por certo. Deve-se, aliás, sublinhar que o fatalismo não é senão a maneira pela qual os fracos se revestem de uma vontade ativa e real. É por isso que se torna necessário demonstrar sempre a futilidade do determinismo mecânico, o qual, justificável enquanto filosofia ingênua da massa e tão somente enquanto elemento intrínseco de força, quando é elevado à filosofia reflexiva e coerente por parte dos intelectuais, torna-se causa de passividade, de imbecil autossuficiência. E isto sem esperar que o subalterno torne-se dirigente e irresponsável. Uma parte da massa, ainda que subalterna, é sempre dirigente e responsável. E a filosofia da parte precede sempre da filosofia do todo, não só como antecipação teórica, mas também como necessidade atual. O fato de que a concepção mecanicista tenha sido uma religião de subalternos é revelado por uma análise de desenvolvimento da religião cristã, que, em um certo período histórico e em condições históricas determinadas, foi e continua a ser uma necessidade, uma forma necessária da vontade das massas populares, uma forma determinada de racionalidade do mundo e da vida, fornecendo os quadros gerais para a atividade prática real. Nesse trecho de um artigo da Civiltà Católica, Individualismo Pagão e Individualismo Cristão, fascículo 5, de 5 de março de 1932. Parece-me bem explícita esta função do cristianismo. Abre aspas. A fé em um porvir seguro, na imortalidade da alma, destinada à beatitude, na certeza de poder atingir o eterno gozo, foi a mola propulsora de um trabalho de intenso aperfeiçoamento interno e de elevação espiritual.
O verdadeiro individualismo cristão encontrou nisso um impulso para suas vitórias. Todas as forças do cristão foram concentradas em torno a este nobre fim. Liberado das flutuações especulativas que lançam a alma na dúvida e iluminado por princípios imortais, o homem sentiu renascer as esperanças, certo de que uma força superior o sustentava na luta contra o mal. Ele fez violência a si mesmo e venceu o mundo. Fecha aspas. Mas também nesse caso trata-se do cristianismo ingênuo, não do cristianismo jesuitizado, transformado em simples ópio para as massas populares. Mas a posição do calvinismo, com a sua férrea concepção de predestinação e graça, que determina uma vasta expansão do espírito de iniciativa, ou torna-se a forma de movimento, deste movimento, é ainda mais expressiva e significativa. Nota de rodapé. Sobre este assunto, consulte-se Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado nos Nuove Studi, fascículos de 1931, ISS, bem como o livro de Gert Thyssen sobre as origens religiosas da burguesia na França, Origines de l'esprit bourgeois en France e L'Église et la bourgeoisie, Paris, 1927. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. Por que e como se difundem, tornando-se populares as novas concepções do mundo? Neste processo de difusão, que é simultaneamente de substituição do velho e, frequentemente, a combinação entre o novo e o velho, influem, e como em que medida, a forma racional em que a nova concepção é exposta e apresentada, a autoridade, na medida em que é reconhecida e apreciada, pelo menos genericamente, do expositor e dos pensamentos e cientistas nos quais o expositor se apoia, a participação na mesma organização daquele que sustenta a nova concepção. Após ter entrado na organização, mas por outro motivo que não o de espalhar da nova concepção. Na realidade, estes elementos variam de acordo com o grupo social e com o nível cultural do referido grupo, mas a pesquisa interessa especialmente no que diz respeito às massas populares, que mais dificilmente mudam de concepção e que, em todo caso, jamais a mudam aceitando-a em sua forma pura, por assim dizer, mas apenas e sempre como combinação mais ou menos heteróclita e bizarra. A forma racional, logicamente coerente, a perfeição do raciocínio que não esquece nenhum argumento positivo ou negativo de certo peso. Tem a sua importância, mas está bem longe de ser decisiva. Ela pode ser decisiva apenas secundariamente, quando determinada pessoa já se encontra em crise intelectual. Oscila entre o velho e o novo. Perdeu a confiança no velho e ainda não se decidiu pelo novo, etc. O mesmo pode ser dito com relação à autoridade dos pensadores e cientistas. Ela é muito grande no povo, mas de fato toda concepção tem pensadores e cientistas que a lideram, e a autoridade é dividida. Além disso, é possível, com relação a todo pensador, distinguir, deslocar em dúvida que haja dito as coisas de tal maneira, etc. Pode-se concluir que o processo da difusão das novas concepções ocorre por razões políticas, isto é, em última instância, sociais. Entretanto, o elemento formal, a coerência lógica, o elemento autoritário e o elemento organizativo têm uma função muito grande neste processo, tão logo se tenha verificado a orientação geral, tanto em indivíduos singulares como em grupos numerosos.
Disto se conclui, entretanto, que nas massas como tais, a filosofia não pode ser vivida senão como uma fé. Que se pense, ademais, na posição intelectual de um homem do povo. Ele se formou a partir das opiniões, das convicções, dos critérios de discriminação e das normas de conduta. Todo aquele que sustenta um ponto de vista contrário ao seu, enquanto é intelectualmente superior, sabe argumentar as suas razões melhor do que ele e, logicamente, o derrota na discussão. Deveria, por isso, o homem do povo mudar de convicções? Apenas porque na discussão imediata não sabe utilizar corretamente essas convicções? Se fosse assim, poderia acontecer que ele devesse mudar de opinião uma vez por dia, isto é, todas as vezes que encontrasse um adversário ideológico intelectualmente superior. Em que elementos baseia-se, então, a sua filosofia? E, especialmente, a sua filosofia na forma que tem para ele maior importância, isto é, como norma de conduta? O elemento mais importante, indubitavelmente, é de caráter não racional. É um elemento de fé. Mas de fé em quem? E em quê? Notadamente no grupo social ao qual pertence, na medida em que este pensa as coisas também difusamente, como ele. O homem do povo pensa que, no meio de tantos, ele não pode se equivocar radicalmente, como o adversário argumentador queria fazer crer. Que ele próprio é verdade, não é capaz de sustentar e desenvolver as suas razões como o adversário faz com as dele, mas que, em seu grupo, existem quem poderia fazer isto, certamente ainda melhor do que o referido adversário. E, de fato, ele se recorda de ter ouvido alguém expor longa e coerentemente, de maneira que ele se convenceu da sua justeza, as razões de sua fé. Ele não se recorda das razões em concreto e não saberia repeti-las, mas sabe que elas existem, já que ele as ouviu expor e ficou convencido delas. O fato de ter sido convencido uma vez, de maneira fulminante, é a razão da persistência na convicção, ainda que não se saiba mais argumentar. Estas considerações, contudo, conduzem à conclusão de que as novas convicções das massas populares são extremamente débeis, notadamente quando estas novas convicções estão em contradição com as convicções igualmente novas, ortodoxas, socialmente conformistas, de acordo com os interesses das classes dominantes. Isso pode ser visto quando refletimos sobre os destinos das religiões e das igrejas. A religião, uma igreja determinada, mantém a sua comunidade de fiéis, dentro de certos limites fixados pelas necessidades do desenvolvimento histórico global. Na medida em que mantém permanente e organizadamente a própria fé, repetindo infatigavelmente a sua apologética, lutando sempre e em cada momento contra argumentos similares e mantendo uma hierarquia de intelectuais que emprestem à fé, pelo menos, a aparência da dignidade do pensamento. Pausa aqui, galera. Nota do narrador. Essas conclusões a que chegam o autor são baseadas em pensamentos fixos institucionais. Ele desconsidera que a fé é um movimento organizado, mantido e idealizado por um agente externo superior. Ou seja, ele parte do ponto de vista ateu. Ao crédulo, a fé é movimento, não é fixa. Ela não pode ser moldada ao pensamento institucional. Fé não é religião. Fé é um dom. E este dom só entende e vive aqueles que a têm.
Você pode ter fé e não participar de nenhuma instituição religiosa e discordar de todas, e não ser movidas por ela. Você sempre será movido por teu Deus. Fim da nota do narrador. Todas as vezes em que a continuidade das relações entre igreja e fiéis foi interrompida violentamente por razões políticas, como ocorreu durante a Revolução Francesa, as perdas sofridas pela igreja foram incalculáveis. E, se as condições que dificultavam o exercício das práticas habituais tivessem excedido certos limites de tempo, é de se supor que tais perdas teriam sido definitivas e uma nova religião teria surgido, o que, aliás, ocorreu na França, em combinação com o velho catolicismo. Disto se deduzem determinadas necessidades para todo movimento cultural, que pretenda substituir o senso comum e as velhas concepções do mundo em geral, a saber, 1. Não se cansar jamais de repetir os próprios argumentos, variando literariamente a sua forma. A repetição é o meio didático mais eficaz para agir sobre a mentalidade popular. 2. Trabalhar incessantemente para elevar intelectualmente camadas populares cada vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de massa, o que significa trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela para tornarem-se os seus sustentáculos. Esta segunda necessidade, quando satisfeita, é a que realmente modifica o panorama ideológico de uma época. Ademais, estas elites não podem constituir-se e desenvolver-se sem que, no seu interior, se verifique uma hierarquização de autoridade e de competência intelectual, que pode culminar em um grande filósofo individual, se este é capaz de reviver concretamente as exigências da maciça comunidade ideológica, de compreender que ela não pode ter a rapidez de movimento própria de um cérebro individual e, portanto, consiga elaborar formalmente a doutrina coletiva de maneira mais aderente e adequada aos modos de pensar do que um pensador coletivo. É evidente que uma construção de massa desta espécie não pode ocorrer arbitrariamente, em torno a uma ideologia qualquer, pela vontade formalmente construtiva de uma personalidade ou de um grupo que se propõe a esta tarefa pelo fanatismo das suas próprias convicções filosóficas ou religiosas. A adesão ou não adesão de massas a uma ideologia é o modo pelo qual se verifica a crítica real da racionalidade e historicidade dos modos de pensar. As construções arbitrárias são mais ou menos rapidamente eliminadas pela competição histórica, ainda que por vezes, graças a uma combinação de circunstâncias imediatas favoráveis, consigam gozar de certa popularidade, ao passo que as construções que correspondem às exigências de um período histórico complexo e orgânico terminam sempre impondo-se e prevalecendo, mesmo se atravessam muitas fases intermediárias nas quais a sua afirmação ocorre apenas em combinações mais ou menos bizarras e heteróclitas. Estes desenvolvimentos colocam inúmeros problemas, sendo os mais importantes os que se resumem no modo e na qualidade das relações entre as várias camadas intelectuais qualificadas, isto é, na importância e na função que deve e pode ter a contribuição criadora dos grupos superiores, em ligação com a capacidade orgânica de discussão e de desenvolvimento de novos conceitos críticos por parte das camadas intelectualmente subordinadas. Em outras palavras, trata-se de fixar os limites da liberdade de discussão e de propaganda,
Liberdade que não deve ser entendida no sentido administrativo e policial, mas no sentido de autolimitação que os dirigentes põem à sua própria atividade. Ou seja, em sentido preciso, trata-se da fixação de uma orientação de política cultural. Em suma, quem fixará os direitos da ciência e os limites da pesquisa científica? Poderão esses direitos e esses limites serem realmente fixados? Parece-me necessário que o trabalho de pesquisa de novas verdades e de melhores, mais coerentes e claras formulações das próprias verdades seja deixado à livre iniciativa dos cientistas individuais, ainda que eles recoloquem continuamente em discussão os próprios princípios que parecem mais essenciais. Por outro lado, não será difícil perceber quando estas iniciativas de discussão tiverem motivos interessados e não de natureza científica. Também não é impossível pensar que as iniciativas individuais possam ser disciplinadas e ordenadas de maneira que passem pelo crivo de academias ou institutos culturais de natureza diversa, tornando-se públicas tão somente após um processo de seleção, etc. Pausa. Nota do narrador. Interessante como se refere à liberdade científica. Interessante verificar o processo de bestialização causado pelo próprio sistema que Gramsci conseguiu extinguir através do pensamento comunista progressista na sociedade, verificando vamos dizer assim, a pan de o que continua com MIA, que atravessamos de 2020 até 2022, onde a ciência se tornou inquestionável pelos detentores do mesmo pensamento, cujo autor aqui narrado plantou na sociedade. Ou seja, a ciência não pode ser questionada e quem tem que ter uma certa liberdade de se existir apenas quando os favoreça. Fique bem claro, este é um método comunista. Fim da nota do narrador. Seria interessante estudar concretamente em um determinado país a organização cultural que movimenta o mundo ideológico e examinar o seu funcionamento prático. Um estudo da relação numérica entre o pessoal que está ligado profissionalmente ao trabalho cultural ativo e a população de cada país seria igualmente útil, bem como um cálculo aproximativo das forças livres. A escola, em todos os seus níveis, e a igreja são as duas maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número do pessoal que utilizam. Os jornais, as revistas e a atividade editorial, as instituições escolares privadas, tanto enquanto integram a escola de Estado, como enquanto instituições de cultura do tipo das universidades populares. Outras instituições de cultura do tipo das outras profissões incorporam em sua atividade especializada uma fração cultural não desprezível, como as dos médicos, dos oficiais dos exércitos, da magistratura. Entretanto, deve-se notar que em outros países, ainda que em graus diversos, existem uma grande cisão entre as massas populares e os grupos intelectuais, inclusive os mais numerosos e mais próximos à periferia nacional, como os professores e os padres. E isso ocorre porque o Estado, ainda que os governantes digam ao contrário, não tem uma concepção unitária, coerente e homogênea, razão pela qual os grupos intelectuais estão desagregados por vários estratos e no interior de um mesmo estrato. A universidade, com exceção de alguns países, não exerce nenhuma função unificadora. Um pensador livre, frequentemente, tem mais influência do que
toda a instituição universitária, etc. Com respeito à função histórica desempenhada pela concepção fatalista da filosofia da praxis, pode-se fazer o seu elogio fúnebre, reivindicando a sua utilidade para um certo período histórico. Mas justamente por isso, sustentando a necessidade de sepultá-la em todas as honras cabíveis. É possível, na verdade, comparar a sua função à da teoria da graça e da predestinação nos indícios de um mundo moderno, teoria que posteriormente, porém, culminou na filosofia clássica alemã e na sua concepção da liberdade como consciência da necessidade. Ela foi um sucedâneo popular de grito: Deus assim quer. Todavia, mesmo neste plano primitivo e elementar, era um início de concepção mais moderna e fecunda do que a contida no Deus assim o quer, ou na teoria da graça. Será possível que uma nova concepção se apresente formalmente em outra roupagem que não na rústica e desordenada da plebe? Todavia, o historiador, com toda a necessária perspectiva, consegue fixar e compreender que os inícios de um novo mundo, sempre ásperos e pedregosos, são superiores à decadência de um mundo em agonia e aos cantos de cisne que ele produz. Nota final de rodapé. O desaparecimento do fatalismo e do mecanicismo indica uma grande reviravolta histórica, daí a profunda impressão causada pelo estudo resumido de Mirsky. Que se pense no que ele provocou. Que se pense na discussão com Mário Trozzi, em Florença, em novembro de 1917, e o primeiro sinal de bergsonismo, de voluntarismo, etc. Poder-se-ia fazer um quadro semi-sério de como realmente se apresentava esta concepção. Que se pense também na discussão com o professor Pressuti, em Roma, em junho de 1924, comparação com o capitão Giulietti, feita por G. M. Serratti, que para ele foi decisiva e de condenação total. Para Serratti, Giulietti era como um confuciano. Para o taoísta, como o chinês do sul, mercador ativo e operante. Para o literato mandarim do norte, que olhava com supremo desprezo de iluminado e sábio, para quem a vida já não tem mistérios. Estes homenzinhos do sul que acreditavam poder abrir caminho com seus irrequietos movimentos de formiga. Discurso de Cláudio Trevi sobre a expiação. Havia nesse discurso um certo espírito profeta bíblico. Quem quisera e fizera a guerra, quem abalar o mundo em suas bases e, portanto, era irresponsável pela desordem do após-guerra, deveria expiar e carregar a responsabilidade desta desordem. Tinham cometido o pecado do voluntarismo, deviam ser punidos pelo seu pecado, etc. Havia uma certa grandeza sacerdotal nesse discurso. Um grito de maldições que deveriam purificar, petrificar de espanto e, pelo contrário, foram um grande consolo, já que indicavam que o coveiro ainda não estava preparado e que o Lázaro poderia ressuscitar. Fim da nota de rodapé. Continua no próximo capítulo.